E se Deus não existisse? A verdade que sustenta o universo. Imagine um mundo onde o eco do silêncio substitui o canto dos pássaros ao amanhecer. Visualize por um instante o horizonte se desdobrando, mas sem aquela luz dourada que aquece a pele e a alma, um mundo sem a luz que nos guia, sem a esperança que nos sustenta nas noites mais densas da alma. Se Deus não existisse, o que restaria de nós? O que restaria de tudo que amamos, de tudo que construímos com tanto suor e lágrimas? Seria um universo desolado, um palco vasto e gélido sem o seu ator principal, onde a beleza do pôr do sol perderia seu mistério sagrado e a força indomável do oceano se tornaria apenas mais um fenômeno físico, um movimento mecânico de moléculas sem propósito. As estrelas que hoje contemplamos como faróis de um cosmo grandioso e ordenado, seriam apenas pontos frios, detritos incandescentes em uma vastidão sem fim e sem sentido. O amor, essa força que move montanhas, que acalma as tempestades mais violentas do peito e que nos faz sacrificar a própria vida pelo próximo, seria reduzido a apenas uma reação química cerebral, um instinto passageiro ditado pela biologia, para a preservação de uma espécie sem destino. Pense nos seus filhos, no brilho dos olhos deles ao te verem chegar. Pense nos seus pais, que te deram o suporte quando você não conseguia andar. Pense nos seus amigos, que dividiram o pão e a dor com você. Se Deus não existisse, o laço sagrado que os une seria apenas um contrato social, uma conveniência momentânea para evitar a solidão. A compaixão que nos faz chorar com o sofrimento alheio, a misericórdia que estende a mão ao caído e a capacidade sublime de perdoar o imperdoável. Seriam apenas vestígios de um passado obscuro, onde a moralidade era um conceito subjetivo, moldado pela conveniência de cada um ou pela vontade do mais forte. A fé, essa âncora inabalável que nos mantém firmes em meio às tempestades mais brutais da vida, se dissiparia como névoa ao sol, deixando-nos à deriva em um mar de niilismo. A esperança de um futuro melhor, a crença de que a dor de hoje tem um propósito e a doce expectativa de um reencontro com aqueles que já partiram e deixaram saudades eternas, seria apenas uma ilusão cruel, um mecanismo de defesa da mente para suportar o vazio. Sem um propósito maior, sem um amor que transcende a existência terrena e conecta o tempo à eternidade, a vida se tornaria uma corrida frenética e angustiante, um ciclo sem fim de nascimento, sofrimento e morte, sem a promessa de redenção ou o consolo da justiça final. A Bíblia nos fala de um Deus que não apenas observa, mas que age, um Deus que criou o céu e a terra com a precisão de um mestre artesão, que formou o homem do pó e, em um ato de intimidade profunda, soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-nos seres viventes à sua imagem e semelhança. Ela nos conta sobre o amor incondicional de um pai que não desistiu da humanidade quando ela se desviou, mas que enviou seu filho para nos salvar, para nos reconciliar consigo em um sacrifício de entrega total. Sem esse amor, sem essa aliança selada com sangue e graça, seríamos como ovelhas sem pastor, perdidos em um deserto de incertezas, vagando sem saber de onde viemos ou para onde estamos indo. Lembre-se do Salmo 23 que tantas vezes recitamos em momentos de aflição: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pare e reflita: se Deus não existisse, quem seria nosso pastor? Quem nos guiaria por caminhos de justiça, mesmo quando a escuridão da morte e da maldade nos cerca por todos os lados? Quem nos ofereceria consolo em nossas aflições mais íntimas, naquelas dores que ninguém vê? Quem enxugaria nossas lágrimas quando o mundo nos vira as costas? Seria um mundo onde a justiça seria cega, não por imparcialidade, mas por pura ausência de um padrão absoluto de verdade. A crueldade encontraria justificativa na lei do mais forte, e a bondade seria vista como uma falha evolutiva, uma fraqueza a ser eliminada. A criação em toda a sua majestade, desde as galáxias espirais até a estrutura do DNA, seria um mero acidente cósmico, uma loteria biológica desprovida de um Criador que a contemplasse com amor e zelo. Pense nas palavras de Jesus em Mateus 11h28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se Deus não existisse, onde encontraríamos descanso para nossas almas atormentadas pelo peso da existência?
Quem nos ofereceria o alívio real para as dores da vida, aquela paz que excede todo o entendimento? Quem nos daria a força sobrenatural para seguir em frente quando tudo parece perdido e as portas se fecham? Sem a luz de Cristo iluminando os nossos passos, seríamos meras sombras em um caminho sem fim, tateando no escuro em busca de um significado que nunca chegaria. Sem a promessa da vida eterna, a morte seria o fim absoluto, o vácuo final, o silêncio eterno que anula cada riso, cada conquista e cada abraço. A beleza da arte que nos emociona, a profundidade da música que parece tocar o céu, a complexidade da ciência que desvenda os mistérios da matéria. Tudo seria um mero reflexo de uma mente efêmera e mortal, sem a inspiração de uma inteligência superior que plantou a eternidade no coração do homem. A criação de Deus, em sua perfeição milimétrica, nos revela sua glória a cada instante. A imensidão do universo, a delicadeza de uma flor que desabrocha no asfalto, a complexidade do corpo humano que funciona em harmonia perfeita. Tudo ecoa a sabedoria e o poder de um Deus amoroso que assina sua obra em cada detalhe. Romanos 1:20 nos diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, têm sido vistos e compreendidos por meio das coisas que foram feitas. Sem um Criador, toda essa beleza seria apenas um acaso sem sentido, uma coincidência estatística fria e sem alma. A esperança que temos não é apenas um otimismo passageiro ou um pensamento positivo para dias ruins, mas a certeza de um futuro prometido por Deus, fundamentado na rocha da sua fidelidade. A ressurreição de Cristo é a prova definitiva de que a morte não tem a última palavra, de que o túmulo vazio é o selo da nossa vitória. Se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, como nos lembram Coríntios 15:14, e seríamos os mais dignos de pena entre todos os homens. Sem essa esperança, a vida se resumiria a um breve momento de existência, um piscar de olhos no tempo, sem a perspectiva de um reencontro, sem a promessa de uma eternidade ao lado do Pai, onde não haverá mais dor, nem choro, nem clamor. Se Deus não existisse, o perdão seria uma moeda rara, um esforço inútil contra o egoísmo humano, a compaixão seria apenas um luxo efêmero de quem tem o que sobrar. O amor, em sua forma mais pura, sacrificial e abnegada, o amor ágape, seria uma lenda, um conto de fadas inventado para nos dar conforto. A verdade, a justiça, a bondade seriam conceitos fluidos, sujeitos à interpretação de cada um, à cultura da época ou ao interesse dos governantes, sem um fundamento sólido e imutável. Nosso mundo, com todas as suas imperfeições causadas pela nossa queda, ainda assim é um reflexo do amor de Deus, que nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o ódio e o cuidado. Ele nos ama tanto que nos permite errar, respeitando nossa vontade, mas sempre nos estende a mão com a paciência de quem criou o tempo, aguardando ansiosamente nosso retorno ao lar. João 3:16 nos lembra do cerne de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem essa oferta divina, sem essa intervenção direta do Criador na história humana, sem essa graça imerecida que nos alcança onde estamos, estaríamos condenados a viver presos em nossas próprias limitações, a carregar o peso esmagador de nossos erros e culpas sem a possibilidade de redenção ou de um novo começo. Seríamos como vasos de barro facilmente quebrados pelos traumas da vida, sem um oleiro para nos moldar novamente e restaurar nossa dignidade e beleza. A importância de Deus em nossas vidas não está apenas nos momentos de alegria e celebração, quando o sol brilha e tudo corre bem, mas sobretudo nos momentos de dor dilacerante e desespero profundo. É Ele quem nos dá força para levantar após cada queda, quando o mundo diz que devemos desistir. É Ele quem nos consola quando o coração está partido em 1000 pedaços, trazendo um bálsamo que nenhuma medicina pode oferecer. É Ele quem nos guia quando a estrada se torna escura e o medo tenta paralisar nossos pés. Se Deus não existisse, a vida seria apenas um sopro passageiro no vácuo, uma melodia sem harmonia que termina abruptamente, um quadro sem cores deixado ao relento.
Seríamos como sementes lançadas ao vento, sem raiz para nos sustentar, sem propósito para nos orientar e sem a promessa de florescer em uma nova estação. Mas o fato é que ele existe. Ele não é uma ideia, ele é uma presença. Ele não é um conceito, ele é um pai. Ele nos ama com um amor que excede o conhecimento humano. E é nesse amor, e somente nele, que encontramos o verdadeiro sentido de nossa existência, a força para amar aqueles que nos ferem, a esperança inabalável para viver cada dia e a certeza absoluta de que mesmo após a morte, a vida continua. A vida eterna, plena e radiante, ao lado de aquele que nos criou, nos conheceu antes mesmo de nascermos e nos redimiu pelo preço da sua própria vida. E isso, meu amigo, isso não é apenas uma crença, isso é a verdade que sustenta o universo. E isso faz toda a diferença em cada batida do seu coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho.